acabe sofrendo, né, uma pressão vendedora bem alta. Então o preço acaba tendo um deslocamento contrário, né, por oferta e demanda, tudo bem? A gente falou que existem, né, níveis de suporte por Fibonacci, né? Então aqui, máxima desse movimento. Lembrando que a gente está olhando o gráfico diário, pessoal. Máxima do movimento, mínima do movimento. Até onde veio essa retração até agora, pessoal? Até 38,2, primeiro nível de Fibo. E se vocês olharem o ponto de parada aqui, certo? 38,2, 38,2, né? Até então vem segurando, né, o preço na região de 38,2. Suporte e resistência na diagonal, pessoal. Essa máxima ligada a essa máxima chegou nessa região, né? A princípio sofreu ali uma pressão vendedora, né? Aqui ele fez um falso rompimento, tudo bem? Falso rompimento, logo em seguida veio para dentro de novo aqui desse canal aqui, tudo bem? E depois, no dia de ontem, né, de anteontem, na quinta-feira, ele deu mais um toque, pessoal, nessa região aqui, certo? Para vocês verem como marcações do diário, né, podem auxiliar vocês no intraday, tudo bem? Usem essas regiões, liguem como alarmes. Isso daqui é um ponto de parada, né, uma possível região de resistência ao preço, né? Ele quase tocou já essa região, né? Então até dá para a gente considerar aqui duas informações importantes, né? Que é uma resistência na diagonal e uma resistência na horizontal. Aqui mais outra região que pode ser ligada, né? Que futuramente pode vir a servir ali como resistência. Aqui, né, temos essas duas regiões como suportes e o preço voltando aqui nessa região ele pode, né, servir como suporte também mais uma vez. Então, o importante de vocês entenderem a parte de psicologia da galera que entra, né, aqui e que quer sair a qualquer custo ali no break-even ou com o menor prejuízo possível, né? Entender que existem tipos de suporte e resistência dinâmicos, que são as médias móveis, né? Como vocês estão vendo aqui, né, o preço vem abaixo das médias móveis, né? Rompe as médias móveis, faz um pullback, né, na MM20, na MM50, na MM9. Em seguida ele sai com um gatilho de compra, né, e acaba pagando uma boa pontuação. Tudo bem? Então, trabalhamos aqui a questão de suportes e resistências horizontais, né? Linhas de tendência como suporte e resistência. Fibonacci, né, como retração de Fibonacci como pontos de parada, como suporte e resistência. Suportes e resistências dinâmicos, né, que são as próprias médias móveis, né, que utilizamos para operacionalizar durante o dia, né? E passamos a entender aqui que alguns operadores entram em algumas regiões e ficam presos nessas regiões. E as operações dos compradores somados, né, a oferta da região, né, a saída dos comprados, as vendas, mas a oferta, né, que aumenta nessas regiões, né, gera essa movimentação, né, contrária ao preço. E a mesma coisa serve, né, para a compra, né, pessoal, aqui embaixo. Esse fundo aqui, né, que foi essa mínima, teve essa chegada abrupta, né? Olha esse dia de movimentação aqui, pessoal. Foram 3.000 pontos, certo? 3.000 pontos. O preço chega nessa região, né, de maneira brutal, né? Nem sombra ficou aqui, não houve presença dos comprados nessa barra, né, nesse candle, tudo bem? E ele chegou muito rápido e foi inclusive abaixo, né, da região do candle anterior. O que houve aqui nesse fundo duplo, pessoal? Aqui houve uma reversão, certo? Por quê? Porque
ele chegou de maneira abrupta, ele não chegou com pequenas velas assim, ó, certo? Fazendo pequenas barras, né? Vindo de maneira lenta e gradual, acompanhado, por exemplo, pelas médias móveis, né? Calçando o preço ali, para que isso, né, viesse a ser um rompimento, né, e ter continuidade. Não, chegou de uma vez, pessoal. É a mesma coisa que eu e você, a gente entrou num trade aqui, e 2 minutos depois o trade está dando R$ 2.000, a gente não vai pensar duas vezes, a gente vai colocar o dinheiro no bolso. Por quê? Porque o mercado nos deu essa oportunidade. Então, para quem está comprado, ele pagou mais do que precisava, certo? Mais do que você esperava, né? Digamos. E a saída dos vendidos, pessoal, nada mais é do que uma compra, certo? Então, aqui essa região de demanda, né, acaba apresentando demanda dos compradores numa região de fundo duplo, né? A galera que entrou vendido, né, nessa região aqui, certo? E sonhava com um break-even, né, acreditando que essa região aqui ia romper, ia ter continuidade, né? Que só quer um break-even para poder sair, teve a oportunidade de sair, e a saída dos vendidos aqui é uma compra, tudo bem? Quando a gente vende, a gente tem que fazer a recompra para deixar o mercado em equilíbrio. Então aqui vira uma zona de demanda, né, de demanda maior do que oferta, né? Aí o mercado acaba revertendo nessas regiões. Então é importante você reconhecer isso, reconhecer suportes e resistência dessa maneira, né? E trabalhá-las dessa maneira, trabalhar Fibonacci, né? Fibonacci é extremamente interessante para movimentações do preço. Ó. Se nós traçarmos um novo Fibo aqui, ó, você vai ver que exatamente essa região aqui, ó, que o preço veio parar, né? Que foi a mínima de onde ele veio fazer do diário, pessoal, é a região de 50%. Né? O próximo nível seria 61,8, que é um nível muito atingido pelo mini índice. Né? É um número muito buscado pelo mini índice. E entender também que correções, elas possuem nível de força, né, pessoal? Por exemplo, essa pernada de alta aqui, né, que veio daqui até aqui, tudo bem? Que é essa pernada que a gente mediu aqui, disso aqui. A retração disso, pessoal, ela tem níveis de força. Por exemplo, uma retração que viesse até 38,2 é uma retração que indica bastante força do mercado. Se nem chegou no 38,2, o mercado está muito forte. Se a retração chega no nível de 50%, tem um bom equilíbrio, certo? Veio até metade do movimento, tudo bem? E quando o mercado decide, né, até a retração de 61,8, né, o mercado já não está mais tão forte, né? Mas ainda assim é uma região de suporte, né, ao preço, como a região de 50% foi aqui, né? Então, eu acredito que deu para trabalhar todas as formas de suporte e resistência, né, pessoal? Só retomando, os suportes e resistência são zonas, né, de demanda, de oferta e demanda do preço, né, suficientes para segurar, né, temporariamente a movimentação do preço, tudo bem? O que são potenciais zonas de suporte e resistência? Né? Elas se formam normalmente em topos, fundos anteriores, certo? Números redondos, né? Atenção a números redondos, né? 110 mil também estava aqui nessa casa, ó, né? A região de 110 mil também era aqui a região que chegou, por exemplo, essa barra aqui, certo? Aqui, né, tá os 110 mil. Além dos números redondos, as linhas de tendência, né, que nós trabalhamos, temos aqui elas aqui no gráfico para visualizar. Então, linhas de tendência. Pontos emocionais, pessoal, essa região de gap aberta, sabe? Essas regiões de gap aberta, quando o mercado está com uma euforia muito grande, né? Essas zonas, elas também, né, muitas vezes, elas são suportes e resistência, né? Como elas atuam como ímãs, né, também para o preço chegar nessa região, mas elas também atuam como suporte, né? Dá para ver isso aqui exatamente, né? Nesse gráfico aqui ainda, deu para aproveitar aqui a questão de pontos emocionais, né? Que é quando a euforia, por exemplo, levou essa abertura acima dessa, deixando esse gap aberto nessa região de gap,
aberta, né? Essa região aqui, né? E que praticamente foi preenchida, né, por essa barra aqui. E elas atuam também como suportes e resistência ao preço, certo? Aí pontos de retração de Fibonacci e suportes e resistência não são, né, entradas ou saídas de trades, mas pontos inteligentes, né, de você se preocupar, por exemplo, com esse ponto aqui, né, que era um terceiro toque, era próximo já de um topo duplo, né, de você ter um pouco mais de atenção para não estar entrando comprado, né, e não ter que ficar rezando por um novo toque, né, uma nova subida ali para você poder sair no break-even, tudo bem? E a relevância, pessoal, de suporte e resistência, né, os suportes e resistência mais próximos, eles são mais relevantes, né, do que um suporte e resistência de 5 anos atrás. Então esse suporte aqui, ele é bem relevante, por quê? Porque ele não está tão distante, né, dessa movimentação. Tudo bem? Foi um vídeo longo, mas é um assunto interessante e é um assunto que precisa ser do domínio, né, de vocês operando, né? Vocês precisam entender essa questão de por que às vezes volta na região e já volta a cair de uma vez, né? De quem está preso, né? Do stop dos comprados, stop dos vendidos, né? É interessante vocês, né, terem essas pegadas aqui para terem esses insights quando vocês virem o preço trabalhando nesse tipo de região, né? Tudo bem? Valeu, bom final de semana, bons estudos.